Fala galera, iniciando a nossa segunda aula do curso de Matemática Básica. Vamos dar continuidade ao tema de conjuntos. Vamos lá, peço a todos que estão inscritos no canal, que acompanhem os vídeos, curtam, compartilhem. E quem não está inscrito, se inscreva. Estamos iniciando agora o nosso curso de Matemática Básica e também já bem avançado no nosso curso de Raciocínio Lógico. Bom, vamos lá. Começamos então pela definição. Quando um conjunto A é subconjunto de B? Um conjunto A ele é subconjunto de um conjunto B, se e somente se todo elemento que pertence a A também pertence a B. Com a notação A contido em B, utilizamos o símbolo que lembra muito um C ou também um U deitado. Esse é o sinal da inclusão, que a gente lê como contido. Então, vamos lá. A contido em B, quer dizer, A é subconjunto de B ou A é parte de B. Então, beleza, vamos lá. A partir disso, vamos ler então a definição com os símbolos. O que significa? A está contido em B. Significa que A, o conjunto A, ele está dentro, ele é uma parte do conjunto B. Assim como na figura, temos que P está contido em Q. Dentro do conjunto Q está o conjunto P. Beleza. A está contido em B, C e somente C. Para qualquer X, temos que, se X pertence a A, então X pertence a B. Vamos agora elucidar essa questão por meio de dois exemplos. Bom, um conjunto formado apenas pelo elemento A, ele está contido no outro conjunto formado pelos elementos A, B, C, D e E. Por quê? Você tem como um elemento A em um conjunto e no outro conjunto você também tem um elemento A. Certo? O conjunto formado pelos elementos A, B está contido no conjunto formado pelos elementos AB. O que isso quer dizer? Bom, ambos os conjuntos são iguais, então ele está contido nele mesmo, ou os dois conjuntos são iguais, então um está contido no outro. Certo? Vamos lá, continuando. A está contido em B também pode ser escrito como B está contido em A, que se lê B contém A nessa representação simbólica. No caso, apenas inverteríamos o sinal da inclusão, certo? No caso, ao invés de ser o C, normal seria um C ao contrário. Beleza? E no caso do conjunto não estar contido em um outro, como fazemos a nossa representação simbólica? Bem simples. Na figura, temos duas situações em que o conjunto A não está contido no conjunto B, certo? Por que isso ocorre? Isso ocorre porque existe pelo menos um elemento de A que não pertence a B. Acima, nenhum elemento de A pertence a B, então claramente não está contido, certo? A figura de baixo, podemos ver que nem todo o conjunto A está contido no conjunto B. Repetindo, se existe elemento do conjunto A que não pertence ao conjunto B, então A não está contido em B. Certo, agora como representamos isso com símbolos? A não está contido em B é representado por A, o nosso C de contido ele fica arriscado também. Isso representa o sinal da não inclusão. Então, para representarmos simbolicamente A não está contido em B, A, o nosso Czinho, parecido com um U deitado riscado, que significa não está contido, e B. Vamos com mais dois exemplos aqui. O conjunto ABC, formado pelos elementos ABC, não está contido no conjunto formado pelos elementos B, C, D e E. Por quê? Bom, você tem um elemento A em um conjunto que não está presente em outro conjunto. Então, ele não pode estar contido
nesse conjunto de B, C, D e E, formado por esses elementos, certo? Já no exemplo 2, temos um conjunto formado pelos elementos A e B. Bom, esse conjunto não está contido no conjunto formado pelos elementos C, D e E, porque não apresenta nenhum elemento em comum. Certo, vamos lá. Agora com algumas propriedades da inclusão. Beleza? Sendo três conjuntos arbitrários A, B e C, valem as seguintes propriedades. O vazio está contido em A, o conjunto vazio. A está contido em A, que é reflexivo, ou seja, o conjunto está nele mesmo. A está contido em B e B está contido em A, significa o quê? Que A é igual a B. Porque se um está contido no outro, eles dois são iguais. Isso é bem fácil de ser mostrado graficamente, por meio de diagramas de Venn. E como quarta propriedade, temos que, se A está contido em B e B está contido em C, temos que A está contido em C. A nossa quarta propriedade, que é a propriedade transitiva. Bom, as propriedades 2, 3 e 4 são facilmente provadas por meio de desenho de diagramas de Venn. Já a propriedade 1, ela vai ser demonstrada agora. Para demonstrarmos a propriedade 1, voltamos à nossa definição de subconjunto. Para A estar contido em B, isso ocorre se e somente se qualquer elemento x, temos que, se x pertence a A, x também pertence a B. Queremos provar o quê? Que o conjunto vazio ele está contido em A, certo? Ou seja, substituindo na nossa definição o conjunto A pelo conjunto vazio e o conjunto B pelo conjunto A, temos a seguinte relação. Para o conjunto vazio estar contido em A, isso ocorre se e somente se, para qualquer elemento x, o x pertence ao conjunto vazio. Se o x pertence ao conjunto vazio, então x pertence a A. Se x pertence ao conjunto vazio, então x pertence a A, tem que ser verdadeira. Por quê? Se ela for verdadeira, automaticamente o conjunto vazio pertence ao conjunto A, certo? Vamos analisar então essa condicional. Para o pessoal que está um pouco habituado a essas condicionais, essa análise de falso, verdadeiro, recomendo que assistam ao nosso curso de raciocínio lógico, as nossas aulas de conectivos lógicos. Vamos lá. X pertence ao conjunto vazio, logo, x pertence a A. Certo? Isso equivale a quê? Vamos lá, vamos pensar. O conjunto vazio não possui nenhum elemento, certo? Se o conjunto vazio não possui nenhum elemento, qualquer elemento que eu escolha, qualquer x, não vai estar pertencente ao vazio. Então podemos simplificar essa expressão pelo quê? Falso, se falso, então x pertence a A. Bom, não entendi. Pode repetir? Claro. Simples, o conjunto vazio não possui nenhum elemento. Então, qualquer x que eu escolha não tem como ele estar no conjunto vazio. Então, a condicional, se x pertence ao conjunto vazio, então x pertence a A, pode ser reescrita como falsa, então x pertence a A. Bom, pela nossa análise de condicionais, sabemos que se o antecedente é falso, a condicional obrigatoriamente é verdadeira. Então temos que o quê? Que essa expressão ela é verdadeira. Ou seja, se x pertence ao conjunto vazio, então x pertence a A, sempre é verdadeira. Como ela sempre é verdadeira, temos que o conjunto vazio sempre está contido em A. Isso vai ser interessante para a nossa análise do conjunto das partes, que vai começar agora. Dado um conjunto A, temos que o conjunto das partes. O que é o conjunto das partes? O conjunto das partes de A é aquele que é formado por todos os subconjuntos de A.
Em símbolos, temos que o P de A, ou seja, o conjunto das partes de A, o que ele é? É um conjunto X, tal que o conjunto X está contido em A, ou seja, ele é formado por todos os subconjuntos pertencentes ao conjunto A. Bom, está um pouco vago. Com exemplos isso fica mais claro. Começamos pelo conjunto A, formado pelos elementos A e B. Qual que é o conjunto das partes desse conjunto A? Vamos lá, P de A é igual ao conjunto vazio A, B e AB. Bom, demonstramos anteriormente que o conjunto vazio sempre está contido no conjunto A. Ou o conjunto A, nesse caso o conjunto A anteriormente foi mostrado como qualquer conjunto, certo? Então, teremos que, para fazer o conjunto das partes, teremos que formar todas as possíveis combinações com os elementos pertencentes ao conjunto, acrescentando também o conjunto vazio. Vamos simplificar isso. Vamos lá. Como formamos esse conjunto P de A? Primeiro começamos pelo conjunto vazio, certo? Segundo, o conjunto A ele é formado pelos elementos A e B. Então, um subconjunto formado pelo elemento A somente já é um subconjunto. O subconjunto formado apenas pelo elemento B também já é outro subconjunto. E por último, o subconjunto que é formado pelos elementos A e B é outro subconjunto. Certo? Vamos lá agora pela formação de outro conjunto das partes, o conjunto das partes do conjunto B, que tem como elementos A, B e C. Certo? Qual então o conjunto das partes do conjunto B? O P de B, ou seja, o conjunto das partes de B, ele é formado pelo conjunto vazio, primeiro, claro, também pelo conjunto formado apenas pelo elemento A, pelo subconjunto, certo? Por mais um subconjunto apenas pelo elemento B, certo? Por mais um subconjunto apenas pelo elemento C, beleza. E agora vemos aquilo que eu comentei antes, que é a questão das combinações. Podemos ter aqui nesse caso diferentes subconjuntos. Subconjuntos com um elemento, como eu já falei, o conjunto só com A, só com B ou só com C. Conjuntos com dois elementos e o conjunto que vai ser formado por todos os elementos que apresentam o conjunto, que nesse caso são três. Então, já citamos o conjunto vazio, o subconjunto com o elemento A, o subconjunto com o elemento B, o subconjunto com o elemento C. Agora temos outro subconjunto formado pelos elementos A e B. Beleza. Qual outra combinação possível? Um subconjunto formado pelos elementos A e C. Certo? Mais uma. B e C. AB, AC, BC. Beleza. Todas as possibilidades de combinação com apenas dois elementos presentes no conjunto já foram. Com três elementos, qual é a probabilidade? Qual é a possibilidade que temos agora? Apenas uma. Todos os elementos do conjunto. A, B e C. Então, o conjunto das partes de A é formado por quantos elementos? Vamos lá. 8 elementos. Ou seja, o conjunto vazio 1, A, B, C, 2, 3, 4, AB 5, AC 6, BC 7 e ABC 8. Beleza. Temos como saber rapidamente o número de elementos do conjunto das partes de um conjunto A pela seguinte expressão. O número de elementos de P de A é igual a 2 elevado o número de elementos de A. Beleza, podemos verificar a validade dessa fórmula analisando os dois exemplos. O conjunto A aqui possui dois elementos, AB. Quanto que é 2 ao quadrado? 2 ao quadrado é 4, ou seja, o conjunto das partes de A é formado por 4 elementos. E está certo, ó, o conjunto vazio, o conjunto A, o subconjunto B e o subconjunto com A e B. Beleza? Já no outro exemplo, para o conjunto B, também 2 elevado ao cubo é igual a 8. Como falamos anteriormente, vazio, A, B, C, AB, AC, BC e ABC.
Beleza. Vamos agora então para a reunião de conjuntos. Certo? O que é a reunião de conjuntos? Dados dois conjuntos A e B, chama-se reunião de A e B o conjunto formado pelos elementos que pertencem a A ou a B. Beleza. Como representar isso então simbolicamente? O símbolo utilizado para a reunião de conjuntos é o U, de união. Então esse A, U, B, ele se lê A reunião B. Beleza, tá certo. Qual que é a definição então? Vamos lá. A reunião B, C e somente C, para qualquer x, x pertence a A ou x pertence a B. Ou seja, a reunião dos dois conjuntos ocorre quando, para qualquer elemento que escolhermos, eles têm que estar ou em A ou em B. Nesse caso, esse ou significa que ele pode estar nos dois, claro. Como no caso, graficamente, a gente mostra aqui. Temos dois conjuntos aqui na figura, o conjunto P e o conjunto Q. Entre eles temos uma intersecção também, certo? Então, o que significa a união entre os conjuntos P e Q? Ele é representada por toda essa região que está pintada de vermelho, porque qualquer elemento que tiver dentro de P, dentro de Q ou dentro de P e de Q, ele vai estar dentro do conjunto da reunião, ou seja, do conjunto P, U, Q. Quais são exemplos? Bem, qual que seria a união entre um conjunto formado pelos elementos AB e outro conjunto formado pelos elementos CD? Simples. Seria o conjunto formado pelos elementos AB e CD. Beleza, vamos lá para outro exemplo. Qual seria a união do conjunto formado pelos elementos AB, CD e outro conjunto formado pelos elementos AB? Simples, o conjunto A, B, C e D. Porque o conjunto AB já está dentro do outro conjunto, então a união deles é simplesmente o conjunto A, formado pelos elementos A, B, C e D. Certo? Nosso terceiro exemplo é um conjunto formado pelos elementos A, B e C. Ele tem a reunião dele com outro conjunto formado pelos elementos C, D e E. Beleza. Então, qual que é a sua reunião? Qual que é o conjunto resultante? Simples. Um conjunto formado pelos elementos A, B, C, D e E. Beleza. E por fim, nosso último exemplo, qual que é a união de um conjunto formado pelos elementos A, B, C com um conjunto vazio? O conjunto vazio não tem elementos, ele é um elemento neutro. Então, no caso, ele é o próprio conjunto A, B e C. Beleza, beleza. Agora vamos lá. Vamos finalizar essa aula por meio da exposição das propriedades da reunião. Certo? Sendo A, B e C conjuntos quaisquer, valem as seguintes propriedades. Quais propriedades? A união com A é A. Simples, né? Um conjunto unindo com ele mesmo, ele vai resultar no mesmo conjunto. Essa propriedade é chamada de idempotente. Como demonstrado anteriormente, a união do conjunto vazio com qualquer conjunto, ele resulta no próprio conjunto, porque o conjunto vazio constitui um elemento neutro. Beleza. Nossa terceira propriedade aqui, a união de A com B, ela é equivalente à união de B com A. Essa é a propriedade comutativa, ou seja, pode ser trocada que não vai ter nenhuma diferença. E por fim, a nossa propriedade associativa, ou seja, a união entre o conjunto C e o conjunto formado pela união de A com B é igual à união do conjunto A e o conjunto formado por B, reunião com C. Ou seja,
a diferente associação ela é equivalente. Por isso a propriedade é denominada associativa. Espero que tenham gostado da aula, pessoal. Não se esqueçam de se inscrever no canal, compartilhar o vídeo, curtir e continuar acompanhando. Vamos seguir o nosso curso de matemática básica. Vamos lá, obrigado!